Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor por um instante, amém? Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Oh, fala, Senhor, conosco nesta tarde, nesta noite, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Você pode cantar isso. Eu sou livre. Você pode cantar isso essa tarde. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, seja livre. Liberdade. Mais uma vez, levante sua voz. Liberdade está neste lugar. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Amém. E assim como ontem, se você pode anotar, anote. Eu vou pausar um pouco mais. E nessa primeira sessão, nós vamos falar quando a mente cansa, a vida trava. Amém. Quando a nossa mente, quando a nossa mentalidade cansa, a nossa vida fica completamente travada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, se eu disse 4, perdão. Primeiro livro dos Reis, 19, versículo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o verso 4. Vamos ler do 4 ao 8. Amém? Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo:
agora basta. Ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se ali, dormiu mesmo sob a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou, dizendo: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa, né? A caminhada será muito longa. Verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Olha para quem está do seu lado aí e diga para ela assim: você precisa descansar a sua mente. Uma mente descansada caminha longe, mas uma mente cansada, perdão se eu disse ao contrário, uma mente cansada não vai longe, mas uma mente descansada caminha grandes coisas. Você pode se assentar, por gentileza. E eu quero chamar mesmo essa palavra de quando a mente se cansa, a vida trava. E há momentos assim, não é verdade? Eu mesmo, quando eu estava dizendo para o apóstolo, quando eu estava vindo em direção a Manaus, eu certamente por estar tão cansado, eu fiz aquilo que não era para fazer. Retirei da mala aquilo que não era para ser retirado. Então uma mente cansada, ela trava, ela fica limitada. E eu tenho um subtítulo para que você anote aí. Nem sempre o problema é falta de força. Às vezes é excesso de peso invisível. Então nem sempre o nosso problema é falta de força. Às vezes é excesso de um peso invisível. E quando olhamos para essa passagem, para o texto que nós acabamos de ler sobre Elias, a gente vai ver Elias fazendo muitas coisas se você olhar para o texto. Se você estudar a palavra, você vai ver Elias fazendo muitas coisas, Deus usando ele de forma poderosa. Foi Elias, né, a que fez o fogo cair do céu, viu milagres públicos, mas depois de grandes vitórias, ele pediu para morrer. Depois de grandes conquistas, ele pediu a morte. E olha isso aqui, um homem ungido, não é verdade? Um homem ungido, um homem usado por Deus, respeitado, mas que estava mentalmente esgotado. Que bom seria se nós hoje, nesse momento, para a noite, tivéssemos e possamos ter mais líderes, ou mais pessoas que caminham debaixo de liderança, não só dentro da igreja, mas em outras esferas. Porque muitas vezes o fracasso nosso ministerial ou em outras atividades não é falta de força ou falta de fé, mas sim esgotamento. E uma das coisas que eu estava pensando agora à tarde é que muitas vezes nós não damos atenção, como aquilo que a gente ouviu agora há pouco, né? Somos capazes de orar por todo mundo, mas por nós mesmos nós não oramos. Resgatamos a vida de todo mundo, mas resgatamos ou pouco ou nada a nossa própria vida. A gente se preocupa com todo mundo, mas se preocupa muito pouco com a gente. E aí você vê pessoas trabalhando dentro da igreja que são ungidas, que são usadas por Deus, que são capacitadas, mas que estão esgotadas, mas não reconhecem o esgotamento. Elas acham apenas que estão cansadas. Não, se eu deitar, se eu dormir 8 horas, vai se resolver. Mas não param. Sabe o que eu descobri há pouco tempo atrás? No Brasil se gasta mais dinheiro com jogos de azar do que com livros. Mas se você buscar um dado mundial, gasta-se 550 bilhões em jogos e apenas 100 com livros. Porque a nossa mente quer resolver tudo de forma rápida, sem esforço, sem uma dedicação, sem um empenho. A gente quer o benefício das coisas, a gente quer mudança,
mas não queremos parar para sentar e aprender. Porque muitas das vezes a nossa mente nos condiciona de que já sabemos tudo, de que já estamos prontos. E quantas vezes nós temos pessoas que estão trabalhando, fazendo a coisa certa, mas que estão esgotadas. E nós esgotados não rendemos. A gente vai fazendo no automático. Vai fazendo porque não tem outro para fazer. Ou se eu não fizer, talvez pare tudo, acabe tudo. Mas nós não temos coragem de dizer assim: eu preciso em algum momento parar para restituir, para restaurar as coisas. Não é verdade? Então, se nós parássemos para pensar que o cansaço trava e limita a minha vida, talvez eu descansaria. Por isso a ciência já disse há muito tempo que nós não devemos tomar nenhuma atitude importante ou assinar alguma coisa quando nós estamos muito cansados. Porque a tendência é nós tomarmos uma decisão equivocada. Por isso ela já disse também que a gente nem ao supermercado deveríamos ir com fome. Mas a gente faz o quê? Eu estou tão atarefado com tantas coisas que vai com fome mesmo. E com fome a gente compra o que não queria, não precisava comprar. Porque a mente diz que a gente deve comprar. A ciência já até disse que nem ao supermercado com uma criança a gente deveria ir. Porque a gente vai acabar comprando aquilo que... A mente é tão extraordinária que o texto que nós vamos passear aqui fala que se nós estivermos cansados, a nossa vida trava. A gente compra coisas que nós não precisávamos, por causa da mente, por causa dos outros. É assim ou não é? O mundo vai mudando e aí surge um relógio novo, eu preciso ter. Por quê? Porque alguém tem. Eu preciso de um telefone novo. Por quê? Porque alguém tem e eu não quero ficar para trás. Mas o outro resolvia o nosso problema, mas a gente precisa, porque outras pessoas têm, que é a tal da comparação que a gente falava ontem. Então, quando nós não restauramos, a nossa mente fica esgotada, e uma mente esgotada, ela é limitada. Ela faz coisas limitadas. E uma prova disso, ou uma prova de que é assim, que pessoas fortes também se cansam. Anota aí, pessoas fortes também se cansam. A gente às vezes acha que não vai se cansar. Às vezes a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Mas pessoas fortes também se cansam. Eu e você podemos ser ungidos de Deus, podemos ser usados por Deus, podemos adquirir respeito dentro da igreja, fora da igreja, mas também podemos ter a nossa mente esgotada. Podemos ter esgotamento também. Então pessoas fortes também se cansam. Por isso você vai ver gente que ama Deus, mas está cansada. Você vai ver gente que sorri, que abraça, mas que está chorando por dentro. Você vai ver gente que ajuda muita gente, mas que ninguém conseguiu perceber que ela precisava de ajuda. Porque ela é muito prestativa. Ela ajuda todo mundo. Dentro da igreja a gente diz assim: nossa, que bacana. Ajuda todo mundo, prestativo, faz tudo, pega de um lado, pega de outro. Mas às vezes isso está escondendo alguém que está cansado demais. Deixa eu usar um exemplo aqui. O ano passado, quando eu vim ao Brasil, geralmente quando eu vim, eu nunca ficava na casa da minha mãe. Eu sempre ficava na casa de amigos, de pastores, porque estava sempre andando de um lado para o outro. Os horários não são muito normais. E eu reparei uma coisa. Minha mãe tem 2 filhos, por acaso são 2 irmãos meus, que escolheram não fazer nada. Lá, a vida está levando eles. Um dorme do meio-dia até o outro meio-dia, não vê a luz do dia. O outro sai para trabalhar, mas não rende. E ficou tudo nas costas dela. E ela já aposentou, mas voltou a trabalhar. Porque o que ela ganha, deveria dar na casa própria, mas não dá. Porque todo mundo que está à volta, que está atrasado, atrasa você. Todo mundo que está cansado, acaba cansando você. E aí eu vejo uma mulher que trabalhou a vida toda acordando às 5 da manhã, que continua acordando às 5 da manhã.
para fazer as mesmas coisas todos os dias, às vezes sem a necessidade. Mas por que faz? Porque se tornou uma repetição, mas uma fuga daquilo que ela não consegue reconhecer, que a mente está cansada, que precisa parar um pouco, e que chega um momento na vida que precisa descansar. Você consegue entender isso? Então tem gente que é ativado demais, não porque é ativado demais, mas tem gente que é ativado demais porque é apenas um esgotamento. E ela não consegue sair daquele ritmo. Já viu a expressão que a gente usa muitas vezes? Se fulano parar de trabalhar, ele morre. Mas chega um momento que precisa parar para descansar um pouco. E ministerialmente, dentro da igreja, não é diferente. A gente foi aprendendo ao longo do tempo, ao longo da vida, que parar e descansar é culpa, é mal, é coisa má. Você já reparou que também tem gente que não pode ver você sem fazer nada, quietinho, que ele vai arranjar alguma coisa para você fazer? Que ele fica indignado. Diz, não, o que você está fazendo? Nada, vamos fazer alguma coisa. Porque entrou na rota do ativismo. E dentro da igreja a gente também está assim. Faz porque tem que fazer. Mas na realidade, às vezes, nós só estamos cansados. E precisávamos de um descanso. Mesmo sendo ungido, mesmo sendo usado, mesmo sendo respeitado, nós também precisamos entender e reconhecer que também há um esgotamento. Há um esgotamento. Eu ouvi alguma vez alguém dizer que se a obra é do Senhor, nós não cansamos. Não é verdade. Mesmo sendo de Deus e mesmo Deus tendo aprovado você, nós precisamos tirar momentos de descanso. Momentos em que a gente não vai fazer nada. Esses dias, em Belo Horizonte, eu entrei dentro de um carro de um irmão, muito religioso. E que ele entendia que não se pode parar, ele não precisa parar. Que qualquer outra atividade que não seja relacionada à igreja é pecado. Mas pecado realmente, de fato, é a gente não parar e reconhecer que o corpo, que a gente precisa de descanso, que a mente precisa de descanso. E eu disse para ele, falei assim, olha, eu vou te usar uma frase que eu li num livro e que talvez, pela sua religiosidade, você não vai gostar muito. Você não precisa gostar do pastor ou do jeito dele, mas o Benihim, no livro, ele diz, o dia que eu vou pregar, a coisa menos ungida que eu vou fazer é ficar orando o tempo todo. Eu faço outra coisa. Eu vou distrair a minha mente, porque eu já estive o tempo todo em oração, fazendo... E aí para o religioso, sangue de Jesus tem poder. Porque tem gente ainda que acha que a gente, quando vai pregar, um anjinho bateu as asinhas, depositou a gente na igreja, subiu, e depois que prega, o anjo vem, bate a asa de novo, pega a gente e leva para o céu. Não, irmão, nós somos gente normal. Tem lutas, tem problemas, tem dificuldades, tem adversidades, como qualquer pessoa. E que também precisa parar um pouquinho, para refletir, para descansar a mente, para que nós não entremos no modo automático. Então, quem não descansa a mente, ou quem está com a mente cansada, em algum momento a vida vai travar. E tem gente que está com a vida travada. E quando eu digo a vida, não estou falando só do espiritual. Várias áreas da vida, se quiçá todas as áreas, vão travar por causa de uma coisa. Porque não descansamos. Porque não fazemos outra coisa a não ser estar enfiados dentro da igreja. Talvez foi assim que a gente foi criado, não é verdade? Eu não vou em aniversário de gente que não é crente, por exemplo. Eu não vou em festa da minha família porque não são crentes. Eu não vou em outros lugares. A gente precisa começar a refletir que às vezes você precisa descansar. Sair do modo automático. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então ajuda todo mundo, mas ninguém percebe que ele também precisa de ajuda. Diga assim comigo, Deus, esta tarde, quer tratar o meu cansaço na mente. Amém? Primeira lição aí, passo número 1. Cansaço mental não começa no corpo, começa na alma. O cansaço mental não começa primeiro, não é produzido primeiro no corpo, mas sim na alma. A Bíblia diz que Elias não caiu por falta de comida primeiro, ele caiu por excesso de pressão.
A vida por si só, ela é cheia de pressão, cheia de altos e baixos, de lutas, de dificuldades, de adversidade, e nem sempre nós cairemos ou vamos vacilar, falhar, porque há falta de energia, mas sim excesso de pressão. Já reparou que tem gente que não reage bem na hora da pressão? Conhece gente assim? Se você pressionar um bocadinho, como diz a linguagem dos jovens hoje, não sei se ainda está usando, mas ele buga. Ele espana. De vez em quando eu gosto de estar de carro assim com a minha esposa, e ela conduzindo, eu disse assim, vira à esquerda, não, à direita. A mente trava. Uma vez eu estava com um rapaz e ele disse assim, pastor, lá na frente a gente vai virar à direita. Tá bem. E não era a direita, era a esquerda. E depois ele disse, não pastor, não é a direita, é a esquerda. Se aqui é. E eu virei. Ele ficou assim, meu Deus. Que isso pastor? Eu falei assim, você falou para virar. Mas desse jeito. Eu falei, irmão, eu reajo bem à pressão. Tem gente que não reage bem à pressão. Tem gente que não suporta um pouco de pressão. E Elias estava vivendo esse tempo. Elias estava vivendo esse momento, excesso de pressão. E existem algumas pessoas que estão carregando algumas pressões. Anota aí, número 1, dentro do ponto 1. A primeira pressão que muita gente está carregando, problemas da família. Contas acumuladas. Decepções antigas. Vou repetir, problema ou problemas no meio da família, contas acumuladas, decepções antigas. Uma das coisas mais fortes para o nosso tempo de hoje é comparação nas redes sociais. Quantas vezes a gente olha a vida do outro e a pressão vem porque a vida do outro parece maravilhosa, sem problemas. Ou o número de seguidores que aquela pessoa tem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão louco, que hoje você pode ter porta aberta ou porta fechada pelo número de seguidores. Não, esse aqui eu vou levar na igreja porque ele tem milhares de seguidores. Não, esse aqui tem poucos seguidores. Deixa eu ver quantas visualizações ele tem. Por isso há um desespero das pessoas hoje por validação, por respostas rápidas. Por isso que está cheio de gente que posta uma vida que ele não tem todo dia. Aquelas comidas chique. Ele não come aquilo todo dia. É só de vez em quando. Mas nós precisamos da validação do outro. Então uma das pressões da vida, além dos problemas familiares, acúmulos de contas, decepções antigas, a comparação das redes sociais. Culpa espiritual. Necessidade de agradar todos. Volto lá de novo. Problemas no meio das famílias, contas acumuladas, decepções antigas, comparação nas redes sociais, culpa espiritual, necessidade de agradar a todos. E aí sabe o que acontece? Quem vive debaixo dessa pressão de ter que agradar todo mundo a todo tempo, pode até dormir 8 horas, mas nunca vai descansar. Ele vai sempre continuar cansado, porque ele vive uma vida que ele tem que agradar todo mundo. É o que nós falamos ontem. Não consegue dizer não. Ele tem sempre que agradar todo mundo. E aí, mesmo dormindo 8 horas, continua cansado, porque esse cansaço, nenhum travesseiro consegue resolver. Você já viu que tem gente que nem o travesseiro resolve? Não, ele dorme, mas ele está lá, o cansaço está lá. Porque já não é mais normal. Já não é algo normal. É algo que a alma está dizendo. Há um sinal de alerta aí. E precisa ser revisto. Então tem gente que está exausta, mas não é de trabalho. Ela está exausta de suportar. Porque ela está suportando, porque ela está carregando um peso
que não é dela. E olha para mim, dentro da igreja está cheio de gente assim, suportando apenas. Olha para mim aqui, queridos. Eu não sei se você percebeu ontem, ao final, o que a apóstola disse. Falou, o evento é gratuito. Sabe o que eu já reparei na vida? Tudo que é grátis, ninguém valoriza. Porque isso é uma questão da nossa mente. A gente só dá valor àquilo que a gente paga. E há um fenômeno nisso. Porque você diz, eu paguei, é a mesma coisa de restaurante. Se fosse de graça, você não valorizava. Mas porque você pagou, você disse, tem que valer a pena. Agora eu vou comer até que você chega. Porque eu estou pagando. É assim ou não é? Quem nunca falou isso? Hã? É ou não é verdade? Hein, Ariel? Hã? Eu estou pagando, eu vou aproveitar. Até a água que é de grátis não vai passar, porque eu estou aqui dentro, já estou pagando. Mas isso é uma verdade. Aquilo que eu compro, aquilo que eu pago com o meu dinheiro, ele tem um valor. Aquilo que eu recebi de alguém, de graça, tem outro valor, não é o mesmo valor. O que é te dado de presente tem um valor para você, mas o que você conquista tem outro valor. Olha o poder da mente. Olha o poder da mente. Se foi ali e comprou um carro, tem um valor, é uma conquista sua. Alguém te deu o carro, é outro valor. Não houve esforço, não houve empenho. E a gente está acostumado, a gente vive uma cultura, e é no mundo inteiro, da gente querer que todo mundo nos faça algo, mas sem que a gente faça algo. A gente quer ter a nossa vida mudada, mas sem esforço. Por isso a gente joga tudo na conta de Deus. A gente coloca tudo nas mãos do Senhor, dizendo assim, Deus proverá. Mas como Deus proverá se eu não me esforço? Se eu não me empenho? Por isso às vezes a gente faz campanhas, e eu gosto de dizer isso, faz campanha, ripanha, trepanhas, o que for. Mas tem hora que a vida não muda, porque não há um mínimo de esforço da nossa parte. Sabe o que é mais interessante? Agora mesmo, nesse mesmo horário, talvez pelo mundo afora, um homem chamado Tony Robbins vai fazer um evento para milhares de pessoas. E cada uma delas vão pagar talvez a bagatela de quase $10.000 para estar ali. E as pessoas estão pagando. E pasmem, alguns anos atrás esse mesmo homem disse assim, os pastores são os maiores coaches do mundo, só não sabem disso. E o que é pior, as pessoas que seguem eles também não percebem, porque eles dão aquilo que a Bíblia está dizendo, não cobram nada. E eu estou aqui falando a mesma coisa que eles falam, só que de uma maneira diferente, e você está aqui pagando para mim. Olha que louco. E todos os domingos você recebe uma palavra diferente, mas não coloca em prática. Por quê? Tem uma palestra antiga que ele fala sobre isso. Sabe por que as pessoas não colocam em prática? Porque é grátis. Porque foi dado para ela. E a mente dela entende que aquilo está sendo de mão beijada, e ela vai usar se ela quiser ou não. Nós estamos se esquecendo de uma coisa, queridos. O preço foi pago, alguém pagou o preço por mim, por você. Foi lá e esforçou por mim, por você. E foi um preço de sangue, preço de cruz. E quando nós não valorizamos, não colocamos em prática o que é falado, nós estamos dizendo, o sacrifício de Jesus na cruz não valeu a pena, não foi nada. Foi mais um maluco ali só que foi ali na cruz. Porque eu estou recebendo algo e não estou colocando em prática. A decisão da minha vida mudar ou não mudar já não depende mais de Deus. Quando a palavra é liberada, agora eu sou responsável pela minha própria mudança. Eu sou responsável pelo que vai acontecer na minha vida a partir de agora. Então tem gente que está exausta porque não descansa, porque ela está tomando a decisão de viver a vida suportando coisas, quando na verdade ela deveria depositar aos pés da cruz. Ela deveria colocar nas mãos do Senhor. Quantas vezes a gente fala na igreja, entra no descanso de Deus. Alguém já fez essa pergunta? O que raio é descanso de Deus? O que seria descanso de Deus? O que seria descansar em Deus? Descansar em Deus não é não fazer nada. Descansar em Deus é colocar nas mãos do Senhor
Mas eu preciso fazer algo. Alguém que vai fazer uma prova, se não tiver a compreensão, eu tenho dito esses últimos tempos que entender e compreender são coisas, parece igual, mas não é igual. Porque o que eu entendo, mas não compreendo, eu não mudo. Parece igual, entender e compreender, mas não é. E às vezes dentro da igreja a gente está só entendendo, e por isso a gente não muda. Por isso a gente segue carregando um peso que não é nosso. Por isso a gente segue suportando aquilo que não deveria suportar. Por isso que a gente fala tanto de entrar no descanso, mas não entra no descanso de verdade. Porque a mente não deixa. Porque a mente já carrega um peso dizendo assim, cara, eu orei, eu falei, eu estou jejuando, mas e se não acontecer? E aí a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta resolver da nossa maneira. E nunca entrou no descanso de Deus. Porque o descansar de Deus vai exigir de mim uma profunda renúncia de mim mesmo. De tentar resolver as coisas do meu jeito e deixar Deus resolver do jeito dele. Que é melhor. Não é o que está escrito na Bíblia? Que é perfeito, que é agradável. Mas a pergunta é, será que nós damos tempo para Deus responder? Para Deus agir? Outrora, para a gente comprar qualquer coisa, a gente orava a Deus. Tem alguns que ainda oram. Mas a gente esperava a resposta. Hoje a gente não espera mais a resposta. Porque a gente não quer ficar para trás. E aí a gente vai só acumulando coisas, suportando coisas. E Deus está dizendo, você precisa descansar em mim. É por isso que tem gente que tira férias, mas ainda continua cansado. Porque o que talvez você realmente precise, além das férias, é de reorganização da mente. Anota isso. Talvez eu não precise só de férias. Talvez eu precise de reorganizar a minha mente. Faz sentido para você o que nós estamos falando até aqui? Consegue entender os caminhos para que eu possa libertar a minha mente, para que eu possa ter uma libertação da minha mente? Então o cansaço não é só, o cansaço não começa no corpo, ele começa na alma. Gente almática demais, né? Gente que está sempre querendo agradar a todo mundo e a todos, a todo momento. Ponto 2. Eu até gravei agora há pouco um story falando sobre isso. Deus não condenou Elias pelo esgotamento. E aqui eu vou aplicar aquilo que nós falamos agora ali de coisas que as pessoas carregam. Culpa espiritual. Tem gente que acha que Deus condenará ela, está condenando ela ou vai punir ela porque ela está esgotada. E Deus não condenou, não culpou Elias pelo seu esgotamento. O que Deus fez? O que Deus faz? Observa o texto. Deus não brigou com Elias. Deus não foi lá brigar com Elias. Deus deu descanso para Elias. Na verdade, Deus deu 3 coisas para Elias, anote aí. Deus deu descanso, alimento e direção. Anota isso. Deus não brigou com Elias. Então o que Deus deu para Elias? Deus deu descanso, Deus deu alimento e Deus deu uma direção. Dorme, descansa, levanta, porque a sua jornada é longa. Aleluia, amém? E quando eu estou falando de jornada, eu não estou falando de algo só dentro da igreja. Eu estou falando da vida, do que você vai fazer lá fora, do que você faz lá fora. Eu tenho dito nos últimos dias, eu não vendo livro, eu vendo uma jornada. E sabe o que eu tenho visto, apóstolo? Maioria das pessoas ao redor do mundo não querem uma jornada. Porque jornada é um processo. A gente quer coisa rápida. Fast food. Eu entro ali e a comida sai rápido para mim. Algo que eu não tenho que esperar, que eu não tenho que ter esforço, que não há um processo. Por isso que a gente, dentro da igreja, a gente diz assim, quando alguém cai endemoniado, o demônio sai ali, você expulsa, a gente diz assim, hoje foi a noite de libertação. Não foi não? Foi não.
Porque libertação é um processo. Mas a gente está tão coisa para colocar nas redes, né? Esses dias eu falei para um pastor, disse assim, olha, hoje eu preguei e 50 pessoas aceitaram a Jesus, noite de salvação. Eu falei, irmão, ganhar é a coisa mais fácil, eu quero saber quanto é que vai ficar. O problema não é ganhar. Hoje foi uma noite de libertação, 50 pessoas foram libertas. Irmão, libertação é um processo. E a gente está fazendo tudo rápido, a gente quer tudo rápido. Porque a nossa emoção está jogando assim. É como você começar um curso. Tem gente que começa e não termina. Isso também é emocional. E eu posso dizer uma coisa para você? Tudo que você começa e não termina, os teus filhos serão iguais a você. Vão começar e não terminar nada. Porque não há um término, não há um fechar de ciclo. A gente abre, mas não encerra. Olha quantas pequenas coisas que nós fazemos, ou vamos fazendo, sem a gente se dar conta. E a gente repete sem perguntar. Há uma história, eu não sei se vocês já leram um livro que fala sobre riqueza, Pense em Riqueza. Já leram esse livro? Alguém já leu esse livro? Não? Lá dentro tem uma história de uma mulher casada, que ela assava o pernil, todas as vezes, numa travessa pequena. E anos depois de casado, o marido olhava, ele sempre olhava e falava assim, cara, que negócio estranho. E aí ele falou assim, hoje eu vou perguntar para ela, meu amor, por que você assa o pernil em 2 travessas? E ela disse assim, eu não sei. Mamãe fazia assim. Ele disse assim, a sogra vem hoje aqui em casa, eu vou perguntar para ela. Aí a sogra chegou, ele na janta falou assim, a sogra, por que a senhora assa o pernil em 2 travessas? Meu filho, eu não sei. Minha mãe fazia isso. Ele disse, não, nós vamos ter que perguntar qual que é o... Aí eles foram atrás da senhorinha. Por que a senhora faz? Meu filho, é porque a minha travessa sempre foi pequena, então eu cortava o pernil no meio e botava em 2 travessas. Olha o poder da repetição. Ninguém nunca questionou. Então a filha viu a mãe fazer, replicou. Aí a mãe teve uma filha e a filha replicou o que a mãe estava fazendo e a avó estava fazendo. Mas nunca ninguém questionou. Já parou para pensar que às vezes a gente está fazendo a mesma coisa? Sem nunca ter perguntado por que aquilo está sendo feito daquela maneira. A gente vai só repetindo, 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 repetindo. E hoje Deus quer liberar e libertar. Quantas pessoas estão presas, com a mente presa? Tem gente que parou no curso de datilografia e não terminou ele ainda. Tem gente que começou lá e não termina. A gente precisa terminar aquilo que a gente começou. Quem está entendendo o que Deus está falando? É por isso que tem muita gente que pensa que Deus vai condenar ele, vai culpar ele, por causa do seu esgotamento. E a gente precisa aprender a descansar. Então, Deus deu para Elias 3 coisas: descanso, alimento e direção. Não é pecado descansar, irmão. Deus te dará alimento, mas Deus também te dará direcionamento, direção para todas as coisas. Está cansado? Para, descansa, porque não é pecado. Deus não vai brigar. Deus está dizendo assim, descansa, se alimente, e agora eu estou te dando direção, porque a tua caminhada é longa. Se nós não pararmos para descansar, não é desistir, se nós não pararmos para descansar, para se alimentar, não conquistaremos nada. Ontem eu falei, né, da jornada do Alcatraz 1, Alcatraz 2, o 3 e da conquista do Everest, né? Se você levar 4 livros, eu te dou a borboleta de presente. Na conquista de Everest, olha que interessante. No dia 29 de maio de 53, até essa data nunca ninguém tinha subido o Monte Everest. Todo mundo fracassava. A história diz que se você subir a montanha, mas não descer, não houve conquista. Você pode cravar lá a bandeira lá, mas se não descer, não conquistou. Você tem que subir e tem que descer. Mas lá no cume, lá perto do cume do monte, tem um lugar chamado Travessia da Morte. Ou o cara morria na ida, ou o cara morria na volta. Então até 53 todo mundo falhava. Aí separam uns 25 melhores para subir. Cada um vai ficando pelo caminho.
Dos 25, só 2 conquistam o Everest. Os 23, cada um aconteceu uma coisa. Um morreu, um perdeu o dedo, outro perdeu a unha, outro ficou cego. Cada um aconteceu uma coisa. Mas 2, um Sherpa e um dos, como é que fala? Daqueles homens que escalam, né? Um dos profissionais. Como é? Dos alpinistas. Então, um Sherpa, um guia e um alpinista. No último acampamento, é metros do cume do monte. Mas por causa da falta de ar, leva-se horas. Você sobe e você tem 5 minutos para cravar a bandeira, olhar a vista e descer. Porque o tempo muda. Ou seja, você não fica lá tempos. Subiu, olhou, cravou, sai. E eles param no último acampamento para fazer o quê? Descansar, se alimentar e o direcionamento para que eles possam conquistar a montanha. Olha só como Deus, irmãos, olha como Deus é perfeito. Até para escalar a montanha, você tem os lugares de descanso, o lugar de alimentação e o lugar de você redefinir rota, de ter o direcionamento. E a gente dentro da igreja não quer esse negócio. Ou falta alimento, ou falta descanso, ou ele não quer direcionamento. Nós estamos vivendo esse tempo de gente que não quer, é aquilo que a gente falava, apóstolo, naquela hora, da submissão, de se submeter a uma missão. Veja, o guia é o que conhece o terreno, sim ou não? O cara conhece, ele sabe, ele vai dizer, mas você tem aqueles que vão escalar, que são profissionais também. Mas quem conhece mais? O guia, ele está ali todo dia. E ele está ali para guiar. O que é guiar? Direção. Direcionamento. Mas a gente vive uma geração. Uma geração. Busca na história, você vai ver que poucos morrem nesses lugares por acidente realmente. A maioria morre por imprudência. Porque saiu fora da direção. Espera aí que eu vou ali fazer um negócio ali e já volto. O grupo está aqui e o cara quer ser independente. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Deus disse isso e eles fizeram isso. Toda vez que eu tento me apartar do direcionamento, olha o que Deus está dizendo, para que eu restaure a minha mente, para que eu tenha uma mente descansada. Isso você vai aplicar em qualquer área da sua vida. Descanso, alimento e direção. Esses dias eu estava orando acerca de uma coisa e fazendo anotação para que eu possa melhorar o seminário. E ele vai se chamar o nome do livro, Você Livre de Alcatraz. Tem muita gente presa em alguma área, em alguma coisa. E essa tarde a gente está falando de aprender a descansar a mente, porque uma mente que não descansa está travada. Não pensa direito, não calcula direito, não se alimenta direito, não ouve a direção. Você fala A e ele já está lá no Z, porque está cansado. A maioria dos acidentes que acontecem, já foi provado que não é na ida, é na volta. Então está-se muito cansado. Tem hora que a gente fala assim, não, eu vou direto, mas podia ter parado para descansar. Eu aguento, principalmente quando a gente é mais novo, né? Quando a gente é mais novo. A gente, não, eu faço. E a gente tem que aprender, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Meu pai não era crente, meu pai morreu, eu disse ontem, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai não era cristão. E um dia, eu nunca me esqueci disso. Eu na beliche ali, lendo a Bíblia, ele ainda deixava. A luz não era boa. E ele disse, agora não é hora de ler. No início, nem eu nem minha mãe entendemos. A gente achou que ele estava repreendendo, sabe? Aquela coisa dura. E anos mais tarde, quando eu vou para a igreja mesmo de fato, e começo a me envolver, estava na Bíblia o que ele disse, agora não é hora, há tempo para tudo. Ele nem sabia nada de evangelho. Há tempo para tudo. E agora está muito escuro. E a gente ficou com raiva dele naquele dia. Papai é bruto, não quer deixar a gente ler, não. A luz não estava boa, estava muito escuro, você estava forçando.
Mas ele estava dizendo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de você plantar, mas há tempo de colher. Há tempo de descansar, há tempo de se alimentar. E há tempo em que o Senhor está dizendo, vamos, levanta, levanta. A caminhada é longa. Você já descansou, você já se alimentou, agora você tem que continuar a jornada. Mas por que a gente não consegue continuar a jornada? Porque a gente não para descansar. A gente não descansa e não se alimenta. E eu não estou falando só de alimento físico, eu estou falando de alimento espiritual. Porque tem gente que está na igreja, está no culto, mas não está no culto. Ele está só de corpo presente, a missa é de corpo presente para ele. Porque ele está aqui, a cabeça dele está lá fora, não está sendo alimentado. Parece que está ouvindo, mas não está ouvindo. E é por isso que a vida não vai mudando. Porque a gente acha que sempre vai ter tempo para descansar. Sempre vai haver tempo para se alimentar. E aí, quando chega a hora, irmão, o tempo já passou. Você já não dá mais conta de estar em todos os lugares, de fazer o que você fazia. Porque agora o corpo mudou. Agora a rota mudou. Eu me lembro de uma ovelha que está lá na Itália agora, caminhou comigo, o Joel, ele diz assim, falou para a mulher dele, né? Quando eu conheci, ela falou assim, o pastor é gordinho assim, mas ele já é velho já. Ele falando, ele é brincalhão, ele falou assim, o pastor é gordinho assim, mas ele já é velho. E ele vai para tudo que é lado, dorme no chão, dorme sentado, tem tempo ruim com ele não. E ela disse, não, ele é novo, é nada. Já está velho já. Mas a gente tem que parar para pensar, irmãos, que o nosso tempo vai passando. E se eu não descansar hoje, se eu não me alimentar bem hoje, amanhã minha jornada é abortada. Não porque Deus não quis me usar. Não porque o diabo é mau, porque a gente dentro da igreja, a gente culpa muito Satanás. Mas quando ele não tem culpa de absolutamente nada, a decisão de não ir, a decisão de não estudar, a decisão de não melhorar, não é dele, é nossa. Você pode até falar que tem influência em alguma coisa, mas a gente precisa parar e evoluir, de ficar culpando ele de tudo. Porque a gente vem de uma, não sei se aqui era assim, mas em São Paulo tinha uma galera que o pneu furava e ele tinha coragem de dizer, eu não consegui chegar na igreja porque o pneu furou, mas estava careca. Vocês pegaram essa fase? Um dia eu estou no Chile e eu ia começar a pregar, minha esposa mandou uma mensagem, disse assim, eu preciso falar para você, aconteceu um negócio, o carro quebrou. Eu disse, o carro é zero, mas quebrou. E ela fala, e me bateu na cabeça. Eu falei assim, liga a chamada de vídeo, deixa eu ver a tela. Aí eu olhei assim, o ponteiro assim, a irmã abasteceu o carro? Ah! Eu desliguei a chamada, irmão, eu não aguentei. Eu nem terminei a conversa. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Eu falei assim, o carro anda com combustível. Eu esqueci, pois. E agora? Toda vez que você esquecer de abastecer, vai ficar no caminho. Com que nós estamos abastecendo a nossa mente? Efésios fala da embriaguez, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher quem? A mente. O nosso interno, do que nós estamos nos enchendo, do que nós estamos alimentando. Quantos líderes, quantas pessoas que a gente conhece e que talvez nunca abriu a boca para dizer, mas que estão com a mente cansada, estão cansadas, trabalham na igreja, trabalham lá fora, completamente cansados. E não param para descansar, não param para se alimentar e buscar um direcionamento, buscar melhorar, porque é afrontoso. O que é que vão pensar? Se me virem parar um pouco aqui, é a tal da culpa espiritual. A gente tem uma geração que quer pregar, mas não quer sentar para aprender primeiro. A gente tem uma geração que aprendeu que não precisa de estudo.
ou que não precisa se esforçar muito para aprender algumas coisas, mas quer estar fazendo. Ou porque é bom falar que faz alguma coisa na igreja, o tal da posição, do cargo. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. O microfone virou uma questão, quase que uma briga. Todo mundo quer ter um microfone na mão. Mas e as responsabilidades que o microfone traz? Poucos querem. Lá na igreja eu fiz um desafio para o pessoal. Um dia no lugar do pastor. Pergunte se alguém foi lá. Resolve o BO aí, irmão. Principalmente no dia de pagar as contas da igreja. Quero ver você fazer. Mas todo mundo tem uma ideia. Se eu fosse o pastor, eu pintava a igreja de outra cor. Se eu fosse o pastor, eu fazia isso. Filho, vem no meu lugar aqui. Começa já no dia do pagamento. Depois você vai resolvendo as coisas. Ninguém quer essa responsabilidade. Mas todo mundo quer apontar alguma coisa. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas a pergunta é, será que a gente, na hora em que nós deveríamos parar para aprender, nós estamos parando? Porque é no dia que nós paramos para sentar, alimentar e buscar o direcionamento, é que quando a mente cansar por algum motivo ou outro, quando a gente tiver alguma pressão, a gente sabe aonde a gente vai resolver. Deus fez com Elias, faz com você. Do mesmo jeito que Deus deu para Elias, Ele dá para você também. Ele dá para você as 3 oportunidades. Para, descansa, alimenta, e eu vou te dar direcionamento. Mas poucos querem parar, poucos querem se alimentar da palavra, e poucos ainda, muito mais do que os outros 2, querem o direcionamento. É por isso que a gente vê uma geração que não para em igreja nenhuma, que não cria raiz, porque ele não quer descansar, ele não quer ser alimentado por aquele líder, e tão pouco ele quer o direcionamento daquele líder. Todo mundo quer ser o cabeça. Eu não sei se na aldeia do índio já mudou, mas na aldeia do índio só tem um cacique, não é verdade? Mas já reparou que na igreja todo mundo quer ser cacique? Irmão, tem uns 400 caciques dentro de cada igreja. Tem aqueles que não são mais camuflados, que já aparecem mais, né? São os mais abusados. Mas tem os camuflados. Irmão, o lugar para ter cacique é a igreja. E geralmente o que quer ser o cacique, que dá um problema, é geralmente aquelas pessoas que nunca param para descansar. Nunca para se alimentar, e tampouco para receber direção. E é por isso que vivem cansadas, estressadas. É por isso que a mente está ali, bombardeando ela, e ela não consegue sair, porque ela não lê a palavra. Olha o que Elias está nos ensinando. Deus não vai me punir, Deus não vai brigar comigo, não haverá uma discussão. Deus está dizendo assim, eu quero que você pare, que você descanse. Esse parar é descansar. Eu quero que você se alimente, porque eu vou te dar direção. Então observe, Deus deu para Elias descanso, alimento e direção. Mas a religiosidade não permite isso. Isso é um mito, né? Isso quebra um mito religioso, de que a gente não pode parar para descansar. Diga assim comigo, nem todo abatimento é falta de fé. Anota isso aí. Nem todo abatimento é falta de fé. Às vezes é acúmulo emocional. Nem todo abatimento é falta de fé. Às vezes é acúmulo emocional. O que é que Deus está dizendo? Deus não humilha quem está quebrado, irmãos. Deus restaura quem está quebrado. Deus não humilha quem está quebrado. Deus restaura quem está quebrado. Tem gente se sentindo culpada por estar descansando. Já reparou isso aí? Já reparou? Que tem gente... Quem já sentiu assim? Você está descansando, aí se alguém vê você descansando, você já fica de pé. Opa, o que você estava fazendo? Está descansando? Não. Ah, estava só. Porque a gente tem medo de dizer. É ou não é verdade? A gente fica constrangido se alguém vê a gente. Ainda tem aqueles que ligam para você no meio do dia, e você não atende o telefone na hora, vai atender depois, o pessoal fala, estava dormindo? Você estava, mas você fica constrangido de dizer, estava descansando.
Acordou agora, varão? Não, já estava de pé há muito tempo. Às 5 da manhã eu estou de pé. Não, porque a gente fica com medo de dizer, eu estava descansando, senhor. Eu preciso de descanso também. Uma vez a irmã disse assim para mim, pastor, Deus está me chamando para oração. Eu falei, é mesmo? É. Nós vamos orar aqui todo dia na igreja, pastor. Glória a Deus. A senhora é intercessora, sou pastor. Deus, eu quero fazer uma campanha aqui na igreja. Vai, vamos fazer. Todo dia, pastor, às 6 da manhã. Tá bem. Peguei a chave, toma. O pastor não vai vir? Eu falei, irmã, eu moro 140 quilômetros da igreja. Deus não falou com a senhora? Falou? Pronto, estamos resolvidos. Não, mas pastor que é pastor, ora. Aí eu falei assim, a irmã está querendo controlar a minha oração. Mas eu já oro demais. A senhora está querendo me dar mais um problema. A senhora não está querendo fazer campanha. A senhora está querendo me dar mais uma atividade na igreja. A irmã mora aqui do lado da igreja. Pode vir, pode chamar os irmãos. Quem quiser vir, vem. Sabe quantas vezes ela foi? Estou esperando até hoje. Malemar abriu a igreja para limpar. Porque tem gente que não gosta de ver você parado. Ele acha que você já não está fazendo alguma coisa. E ele fala assim, deixa eu arranjar mais um serviço para ele. Não, irmão, não é pecado descansar, não. Tem gente dentro da igreja que acha que os pastores não podem tirar férias. O pastor também precisa de férias. Você lembra uma época que alguns anos atrás, o quanto de pastores que cometeram suicídio? Bom, isso não é falta de fé. Isso é pressão. Pressão de ter uma mensagem nova todo domingo na igreja. Porque se você repetir a mensagem, a pessoa diz o quê? Faltou na oração, hein, pastor? Você já pregou isso aí domingo passado, viu? É assim ou não é? Depois, existem 3 cargos: professor, político, médico, pastor. É o 4º cargo onde mais há suicídios. Por causa da pressão, do esgotamento. Quantos ministérios, quantos chamados, quantos líderes, quantas pessoas que trabalhavam na igreja, ou que abortaram a chamada, que desistiram da chamada por causa da pressão, por causa do esgotamento, porque nunca pararam para descansar. Descansar a mente. Estavam sempre culpadas. Eu lembro que um amigo meu foi a Portugal com a família. E ele, quando chegou em Portugal, eu reparei que alguns dias ele tirava foto, mas nunca postava nada. E ele só postou o dia que ele pregou na nossa igreja. Eu disse assim, ô bispo, mas qual que eu sei? Por quê? Ele, não, varão, ninguém pode saber que eu estou de férias, porque senão as pessoas vão ficar. Eu falei assim, tu é doido? Mas isso era, nós vamos entrar nesse ponto que é fruto da cabeça. Ele achava que a igreja que ele pastoreava, ninguém ia gostar, mas estava todo mundo sempre desejoso que o nosso bispo e a nossa bispa tivessem férias. Mas ele botou na cabeça, porque da onde o costume que ele veio era a culpa ministerial. Eu não posso ter descanso. O povo tem que me ver trabalhando, tem que me ver trabalhando. E o povo estava dizendo assim, tadinho deles, rapaz, foram lá para Portugal, lá para o André para pregar. Mas na verdade eles tinham que descansar. E quantas vezes a gente está debaixo de uma culpa. E a gente precisa aprender a descansar. Aprender que Deus não vai culpar, Deus vai restaurar. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que transforma todas as coisas. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Então Deus não vai humilhar, Deus vai restaurar. Pessoas que se sentem culpadas por estarem descansando. Quantas pessoas que você conhece, ou se você está nessa situação, que diz assim, eu oro e continuo mal. Eu oro, eu jejuo e continuo mal. Eu sirvo e continuo pesado. Deus hoje manda dizer para você, e para quem está assistindo ou vai assistir, você não é fracasso, você só está sobrecarregado. Você só está sobrecarregada. E há um texto da Bíblia que fala sobre isso. Sim ou não? Tu lembra dele?
Como é que diz o texto? Quem lembra aí de um texto que fala sobre isso? Vamos lá, fala, vai, força, vai. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados. Ele vai fazer o quê? Ué, por que você não descansa? Por que você fica tentando carregar um peso que não é seu? Está sobrecarregado, mas você insiste. Todo lugar que eu vou, eu aprendo uma coisa. E hoje, conversando com o apóstolo, eu aprendi uma lição. Essa definição eu nunca tinha parado para pensar, e é uma verdade. Eu fui depois para o quarto ali pensando, falei assim, gente, que conversa foi aquela? O homem nunca vai conseguir fazer o que a mãe faz. A gente dá o direcionamento, mas a mãe é que vai ensinar. Olha que interessante, cara. Já parou para pensar nisso? Mas quantas vezes a gente está sobrecarregado e o outro está tentando aliviar, mas você não quer o alívio, porque você acha que você tem que suportar tudo. Eu dou conta, e aí você já não está mais dando conta. E a prova que você não está dando conta é que até o nosso corpo reage, a imunidade baixa. Ano retrasado, que foi a primeira vez que eu vim aqui em Belém, e depois eu fui para casa, não foi o ano passado, porque foi a única vez que eu vim aqui, mas o ano retrasado eu quase morri. A pressão era tanta na igreja, tanta. E eu estou na Suíça, e aí fui levar um negócio para o pastor, aproveitei para gravar umas coisas, e o meu pulmão ficou comprometido. Eu tinha vindo de uma série de viagens pelo Brasil, estava super cansado, mas fui lá fazer um serviço para esse pastor. O meu pulmão ficou tão comprometido que o médico na Suíça, que os pastores me levaram, falou assim, esse cara não pode nem voltar para casa agora, ele tem que melhorar. Ele não pode nem pegar avião. Aí o pouquinho que eu melhorei, sabe o que eu fiz? Eu saí dali e fui para uma igreja na França. Eu tinha um compromisso, eu disse, eu não posso cancelar. A igreja precisa de mim, o meu material precisa, ajuda a igreja, eu não posso parar agora. Aí eu saí. Apóstolo, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Quando eu chego na igreja, eu estou mais ruim ainda. Mas pregar, eu pregava normal. Mas quando parava de pregar, eu não estava bem. Eu fui chegar na minha casa de outubro, eu só consegui pegar o voo dia 23 de dezembro que eu voltei para casa. 23 de dezembro. O médico disse assim, eu vou te dar remédio, esse remédio aqui é forte, tu só pode tomar durante 5 dias. Se você não melhorar, nós vamos internar você. Isso já em Portugal. Aí melhorei. A Helena vai na escola e pega uma gripe. Eu peguei de novo. Tinha acabado de curar. Porque a imunidade estava baixa. Porque você não para. Você não descansa. Você está toda hora dizendo assim, não, tem alguém que precisa de mim, tem alguém que desce. Espera aí. E Deus está dizendo, ei, para aí. Porque se você morrer, vão chorar só alguns dias só. Depois já tem outro já. É assim ou não é? Sim ou não? Ah, é só alguns dias. E haja vista que tem gente que nem vai chorar. Tem gente que vai olhar e diz assim, tá vendo? Eu disse para você. Eu falei para você. A gente precisa olhar para as escrituras sagradas e ver que lá tem tudo que você precisa. Quer criar os filhos? A Bíblia fala. Quer sobre saúde emocional? A Bíblia fala. Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra está falando alguma coisa que não esteja lá na Bíblia, não está lá já. Deus já sabia, Deus está no governo de todas as coisas. E não estou dizendo que você não tem que fazer consulta, que não tem que ir atrás. Porque se eles estão aqui, porque você precisa... Tem que ser usado. Mas o problema é que a gente não vai nem num lado e aqui dentro está ouvindo a palavra, não põe em prática. Depois que eu aprendi do ano retrasado, vou descansar assim, vou parar assim. Eu não sou super-herói. O ano retrasado eu preguei todos os dias, de segunda a segunda. Voltei para a Europa de segunda a segunda. Quase não tinha. O ano passado e esse ano, o pessoal fazendo a minha agenda.
Pastor, quais os dias? Pode só quarta e quinta. E domingo? A idade também vai chegando. Antigamente eu pregava no domingo 2, 3 vezes e estava, ó. Acaba a primeira sessão, eu já estou acaba o segundo culto, eu falo, por que eu fiz isso? Porque nós precisamos de descanso. E nós dentro da igreja, a gente carrega a culpa de descansar. Porque Deus nunca vai nos culpar. Mas a gente não suporta a culpa do outro. A gente diz que é dono da nossa própria vida, mas a gente se preocupa com o que o outro pensa da gente. A gente dá importância para o que o outro está falando. Então aprenda a descansar. O que Deus deu para Elias? O que Deus falou para Elias? Fala aí, já estou quase terminando a primeira parte. O que Deus falou para Elias? Ele tinha que fazer o quê? Descanso, alimentação e direção. Como eu vou curar a minha mente? Libertação da mente. Como é que a minha mente é liberta? Com descanso, com alimento e com a direção. Elias, descansa. Elias, coma. Elias, olha a direção. Longa é a tua caminhada. Longa é a tua jornada. Tem líder, tem pastor que está morrendo cedo porque não aprendeu a arte de Elias, a descansar, se alimentar e obedecer à direção de Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Tem gente que está dizendo assim, eu oro, jejuo, mas eu continuo mal, pastor. Eu sirvo com paixão, mas continuo com peso. E Deus está dizendo, você não é fraco. Quantas pessoas que você vê dentro da igreja, vê lá naquele teu trabalho lá, e que se sente fracassado, fraco. E aqui vai uma frase para você, nós não fracassamos quando caímos, fracassamos quando ficamos no chão. Eu não fracasso quando eu caio, eu fracasso quando eu permaneço no chão. E como é que eu permaneço no chão? Quando eu não tenho o descanso, quando eu não tenho o alimento, quando eu não tenho a direção, aí eu me torno um fracasso. Você não é fracasso, você não é fraco, você está só sobrecarregado. Vinde a mim, todos. Ele não colocou só uma classe, ele disse todos. Todos o quê? O que diz o restante? Que estão... Vamos lá, irmão, ajuda aí, vamos lá. Quem está chegando agora aí, vem junto. Cansado do quê? É só cansaço físico? Ele estava falando de cansaço físico? Do que ele estava falando? Do mental. É a mesma coisa quando a gente fala assim, se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A gente só fala sobre dinheiro. Mas ele não estava falando sobre dinheiro? Estava falando sobre tudo. O culto começou às 5. Qual foi a coisa que eu falei para a senhora, apóstola? Ué, os meninos são quentes. Já começaram já. E ela me respondeu. No horário, com gente ou sem gente, a gente começa. Se eu sou fiel no pouco, Deus me coloca no muito. Se eu consigo pregar para pouca gente, então Deus diz, agora eu coloco você no muito. Mas se você não dá conta de pregar para cantar para pouca gente, quando é que você vai ser fiel no muito? Vai nada. Quando eu estiver numa grande plateia, e Deus fala assim, você não consegue nem pregar. Na nossa igreja, sabe quantas vezes eu preguei para as cadeiras? Inúmeras vezes. E quando as pessoas entravam, eu falava assim, rapaz, eu achava que tinha muita gente. O nível da palavra, eu achava que tinha um monte de gente aí. Mas se eu não consigo pregar para pouca gente, eu não consigo pregar para muita. Se você não consegue servir quando não é visto, desculpa. Tu não vai ser uma boa liderança quando você estiver sendo visto. E o nosso problema é que a gente quer servir só quando é visto. Mas a gente precisa aprender a servir quando nós não somos vistos. Quando ninguém está nos enxergando. Todo mundo quer ser enxergado, todo mundo quer ser visto. Você já foi escolhido, escolhida.
mas Deus te escondeu para manifestar no tempo certo e na hora certa. Talvez você esteja no tempo ainda só do descanso, do alimento, mas hoje você está ouvindo Deus também te dizer: chegou o tempo, está chegando a hora de se levantar, porque a jornada é longa. A sua caminhada é longa. E quando a gente fala de jornada, irmão, alguém por favor, me ajuda aí, eu já estou terminando a primeira sessão. O que é jornada para você? O que é jornada? O que significa vamos fazer uma jornada? Vai lá, Ariel, você está com a cabeça mais fresca, vai lá. Você tem a linguagem de hoje, vai. Um caminho, tá. E esse caminho, ele para na metade ou para no fim, só quando for o final? Só no final. Quantas pessoas só param no meio? Nunca terminam nada. Vamos fazer uma campanha de 7 dias. Ele só consegue participar 2 ou 3. Os outros ele não participa, não é porque teve alguma coisa extraordinária que aconteceu. É porque é relaxo mesmo. Namã, dá 7 mergulhos aí. Se fosse o seu hoje, irmão. Bom, a gente não está conseguindo fazer 3 dias. Quiçá 7. A gente passa mais tempo na televisão e no telefone do que na igreja. E 1h30 dentro da igreja é custoso. Acabou que já fica assim, ó. Rapaz, não vai acabar. Pô, esse cara veio lá de Portugal, tá falando pra caramba. Não, eu tô com fome, quero ir embora. Mas em casa a gente não reclama. Passa a hora vendo séries. Não é na verdade? Eu assisto série pra caramba. Ela começa e eu já tô dormindo. A Helena só dá o grito: pai! Eu disse: o que foi? Você estava dormindo. E ela não diz roncando, ela diz: você estava rontando. Eu disse: eu? É, você estava... Irmão, nem começou, o avião nem decolou, eu já estou dormindo, já estou para lá de Bagdá. Eu nem vejo o avião decolar. Eu amava ver o avião subir, amava ver o piloto falar assim: tripulação, voo autorizado. Eu já nem ouço. Tripulação, preparar para o pouso. Eu não vejo. E quando eu fui ver esses dias, eu achei que o avião estava caindo. Porque quando eu acordei, ele já estava pousando e eu disse: ai! Pô, vocês estão risada, né? Porque não foi vocês, viu? Eu fiz: pronto, estou indo para a glória agora. Eu vi só o chão chegando, porque eu estava tão cansado. Ouça, irmãos, esse é o nosso problema. Jornada é jornada. Mas a gente faz jornada para as coisas do mundo, mas para as coisas espirituais está custando muito a gente fazer. E a gente não está reparando que nas coisas espirituais o cansaço vai vindo, o cansaço espiritual, e a gente vai ficando com a vida travada, paralisada, porque a gente não termina a jornada que a gente começou. A gente não completa a jornada que a gente iniciou. E aí eu quero terminar para a gente descansar aí, tirar um tempinho de intervalo. Terceiro ponto: a mente precisa de novos filtros. Não é o filtro do Instagram, não. A sua mente precisa de novos filtros. Libertação da mente, amém? Então, terceiro ponto: a mente precisa de novos filtros. Elias estava vendo tudo pela dor. E aí eu te pergunto: quantas vezes a gente vê a nossa vida pela ótica da dor? Elias estava vendo tudo pela dor. Quando a mente adoece, anota aí o que acontece. Escreva isso aí. Quando a mente adoece, ou quando a mente está doente, olha o que acontece. Você enxerga problemas, somente problemas. Quando a mente está doente, o que a gente faz? Só enxerga problemas. Quando a mente está doente, você minimiza as conquistas. Olha para mim aqui. Primeiro, enxerga só problemas. Você sabe o que é minimizar conquistas? Quando a gente começa a entrar no processo de adoecer a mente. Sabe o que é minimizar a conquista? Você passa a não valorizar ela. 5 minutos depois você já não... É aquela pessoa que compra aquele telefone que ela queria, 5 minutos depois, parece que não conquistou nada. Já não sente mais prazer pela conquista.
ela alimenta mais a dor e minimiza as conquistas. Terceiro, esquece as promessas de Deus. Quando a mente está doente, está adoecendo, ela só enxerga problemas, minimiza conquistas, esquece as promessas. E o último ponto, ela acredita que está sempre sozinha. Lê o texto aí, que nós lemos de Elias. O que Elias disse? Só eu fiquei. Está na Bíblia, irmãos. Saúde emocional, cura para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para a nossa mente, está nas Escrituras. Olha o que Elias falou. Só eu fiquei. Eu estou aqui sozinho. Só eu fiquei. Mentira emocional. O que é que Deus disse para Elias? Tinha mais quantos lá? Hã? Lembra? Quanto? Quanto? O apóstolo já falou, quantos? Mais 7.000. Deus estava dizendo assim, camarada, tem mais 7.000 aí, você não está sozinho não. Mas quando a alma está adoecendo, sua cabeça diz, eu estou sozinho nesse negócio. Fiquei só aqui, ó. Fiquei sozinho. E aí quem fica sozinho, fica parado. Quem fica sozinho, não anda. E ele fica lá com aquele sentimento, todo mundo me deixou. Eu estou sozinho aqui. Quem está entendendo o que Deus está falando? Anota isso, quando a mente pesa, quando a mente está pesada, quando a mente pesa, a percepção mente. Tem muita gente com a percepção errada. A percepção está mentindo para muitas pessoas. Qual era a percepção de Elias? Eu fiquei sozinho aqui. Eu fui abandonado, eu estou sozinho nesse lugar. Mentira emocional, havia mais 7.000. Então quando a mente pesa, a percepção mente. Nem tudo, diga assim comigo, nem tudo. Ah não, acho que essa você tem que profetizar para alguém. Você tem que olhar, olha nos olhos dessa pessoa aí. Olha aí. Diga assim, nem tudo que você sente é verdade. Diga de novo, nem tudo que você sente é verdade. Diga assim, nem todo pensamento merece o seu crédito. Mas já reparou que a gente faz o inverso? Você já reparou nisso? Todo pensamento está merecendo o nosso crédito. E tudo que nós sentimos está se tornando verdade. Já reparou isso? A palavra diz, não ande ansiosos, e a gente anda. Deus está dizendo, não consulte os seus sentimentos, porque ele é traiçoeiro. Deus nunca disse para você consultar os sentimentos, mas a gente consulta. E o pior, a gente consulta todos os dias. E mais grave ainda, tem coisas que já passaram há muito tempo, e todos os anos, todos os dias, está sendo consultado. Já viu que tem famílias que não se vê há muito tempo, por causa de uma briga, e quando se junta, passados 5 minutos, estão eles lá consultando o sentimento de anos atrás. Porque não houve cura, porque não houve perdão. A gente consulta tanto o nosso sentimento, que se alguém lá fora faz algo para a gente acha, a nossa percepção é que todo mundo vai fazer isso. Na segunda sessão eu vou falar um pouco mais sobre isso. A percepção é tão errada que a gente começa a dizer, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Você já entra numa situação dizendo, ele vai me trair, ele vai fazer isso, ela vai fazer isso. Eu vou entrar naquele trabalho, o patrão vai ser pior do que o outro que eu tive. Porque a nossa percepção vai nos traindo, vai mentindo para nós. Vai fazendo a gente pensar que todo mundo é igual, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, que todo mundo vai nos decepcionar. E aí a vida vai ficando difícil, porque você vai ficando isolado, porque você está se isolando por causa da mente, porque você está dando crédito para uma coisa que nunca vai existir, ou talvez só existiu uma vez.
Quem está entendendo? Talvez aquilo que você está alimentando nunca vai acontecer. Já reparou que tem gente que dorme, sempre sonha com tragédia? Há anos, mas essa tragédia nunca aconteceu. Nunca. Porque a mente é um campo de batalha, como diz Joyce Meyer. A mente é um campo de batalha. Quantos querem vencer aqui, irmão? Quantos querem vencer? Em qualquer área da sua vida, quantos querem sair vencedor? Joyce Meyer já ensinou qual é o segredo. A mente. Você vence ou perde na mente. A vitória e a derrota está na mente. Mas a gente, por não assumir e querer a restauração da nossa mente, a gente jogou sempre para Deus e para o diabo. Se eu perdi, o diabo não presta. Rapaz, olha o diabo que é furioso. Mas como é que alguém vence sempre dizendo que não é capaz? Você consegue me explicar isso? Como é que um pessimista vence se ele é pessimista? Está sempre dizendo que o dinheiro não vai dar. Por que vai dar? Porque você fez uma oração? Porque você fez uma campanha? O nosso evangelho está muito raso, irmão. A nossa percepção de quem Cristo é está muito baixa. Porque quando a culpa é nossa, a gente se exima dela e joga para alguém. Para Deus, para o inimigo, para o irmão. Eu não venci por causa do chefe, eu não venci por causa daquele irmão ali. Eu não consegui por causa que fulano me trapaceou, irmão. Talvez você não conseguiu porque não era o tempo ainda. Talvez você não conseguiu porque talvez era o tempo, mas não houve preparação. Como é que eu venço sem preparação? Como é que eu sou colocado num lugar se eu não me preparo? Quer grande salário, mas não se prepara para um grande salário. Quer grandes palcos, mas não se prepara para um grande palco. Posso usar um exemplo aqui? Tu viu que agora o Caneta Azul vai se candidatar? Mano. Eu vi o vídeo dele dizendo que ele quer que um político ganhe 100 mil e um professor 8. Porque ele entende que o político ajuda todo mundo. Mas não há ensino, ou não há crescimento sem um professor. Se eu não me engano, não é na China, que os professores, né, Japão, China, né, os professores batem continência. Por quê? Porque é quem está instruindo. A nossa percepção é tão errada, que um pastor, um líder está te instruindo e a gente não valoriza. Porque o nosso conceito é errado. A gente está tão errado que o conceito hoje de coach, a gente deturpou, mas coach é todo aquele que ensina, é o professor. E tem alguém tentando te ensinar alguma coisa, mas há um bloqueio, porque a gente não quer aprender, a gente não quer sentar, a gente só quer fazer. E Deus está dizendo assim, a libertação da mente, como foi proposto, está no segredo que Elias está nos dando aqui. Para, descansa um bocadinho. Você não é super-herói, você não é um Superman. Senta aí, descansa, se alimenta, come direitinho, vai vir força, e eu vou te dar direcionamento quando você sentar. Tem mesa, irmão, que a gente não senta para falar, a gente senta só para ouvir. E se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai querer falar na hora errada, quando é hora para ouvir. Por isso Deus chacoalhou Elias, porque olha a percepção enganosa de Elias. Só eu fiquei nesse negócio aqui. É como se o cansaço é tão doido que faz Elias ter uma percepção errada. Em outras palavras, talvez ele estava falando assim, rapaz, eu sou a última bolacha que fiquei. E Deus disse assim, peraí, irmão, baixa a bola aí. Com você tem mais 7 mil aí. E eu termino. Se lembra de Pedro, quando ele desce do barco? Pedro é sanguíneo. Pedro é sanguíneo. Se ele não começa a afundar, ele não afundou, o texto diz que ele começa a afundar. Se ele não afunda, sabe o que ele ia dizer? Depois de Jesus, eu fui o cara que andou sobre as águas. Aí Jesus fala assim, peraí, vamos aproveitar esse negócio aí? Pedro, tu não é anjo, tu não é Deus, você é homem. Se você tira os olhos de mim, você afunda. Você só fica com a mente travada se você quiser.
Mas se você encontra a libertação verdadeira de Deus, por isso João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Aprenda uma lição: Satanás não quer que você conheça a verdade. Satanás quer que você permaneça no engano. Porque o engano faz você cansar e não saber como sair. Tempo demais vocês ficaram nesse lugar aqui, ó, rodeando a terra. Um caminho de 11 dias. Mas tinha um líder. Mas a reclamação, a murmuração, a mente cansada faz a gente morrer no deserto. Tem gente que já podia ter vencido há muito tempo, mas não vence porque a mente está cansada. E a mente cansada você fala o que não deve. A mente cansada você fala o que não deve, vai aonde não deve, fica onde não deve, anda com quem não deve. Aí você começa a desfragmentar a Bíblia. E a Bíblia começa a dizer assim: não ande na roda dos escarnecedores. Mente cansada anda na roda de escarnecedores. Mas quando eu tenho a mente liberta, quando começa aquilo que não é para estar, eu saio daquele meio. Porque a minha mente está liberta, a minha mente está descansada. Mas uma mente cansada, ela começa a ter percepções erradas. A mentira é verdade, e a verdade virou mentira. Quem está entendendo? Irmãos, eu vou terminar, senão a gente não vai ter a pausa. Último ponto. Quarto ponto. Deus levanta quem parou no caminho. Deus levanta quem parou no caminho. Ainda há uma chance para quem parou no meio da jornada. Deus disse para Elias: levanta-te e come, porque o caminho será longo. Olha que poderosa essa palavra, irmãos. Você cansou, mas não acabou. Você parou, mas não terminou. Você sentou, mas Deus está dizendo: ainda vai avançar. Você consegue entender isso? Olha para quem está do seu lado e diga assim: o seu descanso. Diga: o seu descanso não será o seu túmulo. Diga assim: o seu descanso será a sua preparação. Diga: o seu descanso será a sua preparação. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Eu quero orar por você, eu quero ministrar essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, toca na mente cansada. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço essa tarde que há alguma área da minha vida em que eu estou cansado. Há uma área da minha vida que eu perdi a alegria. Então restaura a alegria que foi perdida. Renova as forças emocionais. Quebra o peso invisível. Traz clareza, descanso e direção. Diga mais uma vez: clareza, descanso e direção. Mais uma vez, diga: clareza, descanso e direção. Clareza, direção e descanso para a minha vida. Para a minha vida. Que os meus olhos não vejam a dor, não fiquem alimentando a dor. Que os meus olhos não fiquem alimentando gigantes invisíveis, mas que os meus olhos possam contemplar a beleza da tua promessa. Espírito Santo, eu nesta tarde, eu abro meu coração para que o novo possa vir sobre a minha vida. Diga assim: uma mente nova, uma mentalidade nova, o novo sobre a minha mente. Assim como Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga: eu declaro, eu estou numa jornada, eu estou num processo de mudança, de transformação da minha mente. Uma mente descansada não vive paralisada, não vive travada. Diga assim: mas uma mente que não descansa, esta vive travada.
Ajuda-me, Senhor. Olha aqui para mim, eu termino. E vou entregar ao apóstolo. Você disse, ajuda-me, Senhor. Mas a decisão é sua. Ele vai te ajudar. Mas o primeiro passo, quem tem que dar é você, não é ele. O primeiro passo é seu, não é dele. Olha o que Elias nos ensina. Há um tempo de descanso. Há um tempo que eu preciso me alimentar, porque a jornada é longa. Mas os meus ouvidos precisam estar abertos. Os meus ouvidos precisam estar abertos, porque o Espírito está falando. Não é o que diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça. Deus está mais preocupado, olha para mim. Deus está mais preocupado com a sua vida mental, com o seu emocional, com o seu interno, do que com o seu externo. O externo é problema só seu. Para de fazer campanha para ter 50 pares de sapato, viu? Ele não vai te dar 50 pares de sapato. Isso é um problema só seu. Isso não é necessidade. Isso é capricho. E a Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá as minhas necessidades. 50 pares de sapato não é necessidade. É capricho seu. Seu, só seu. É sua alma que quer isso. Só sua alma. E a gente está pedindo para Deus algo que é capricho. E Ele está dizendo, se eu supro necessidade. Capricho não. Capricho você vai lá e luta, irmão, você conquista. Por isso que eu disse ontem. Você é bom para vencer gigantes visíveis. O que você vê, você vence. O problema nosso é com aquilo que a gente não vê. Com gigantes internos. Sabe qual é o gigante interno? Você é perfeição de Deus, irmão. Deus te fez desse jeito. Mas a gente está tão insatisfeito que a gente quer mudar tudo do nosso corpo. Ah, eu não gostei do nariz assim não. Vai lá e muda. Ah, eu não gostei da minha orelha. Vai lá e muda. No meu livro azul, que está lá, eu conto casos de dois adolescentes que se mataram por causa disso. A menina foi no espelho, deixou um recado para os pais e se matou porque não gostava do narizinho dela. Isso é capricho nosso, irmão. Deus vai suprir as nossas necessidades. Amém? Nós vamos dar essa pausa, vou passar o apóstolo. Lá estão os nossos livros. Você, ou agora no intervalo, ou depois. Eu te convido a entrar na jornada. Como eu disse no início, os livros vão servir para abençoar o nosso ministério e aquilo que nós vamos fazer? Vão. Mas eu não estou vendendo o livro. Eu estou te vendendo uma jornada que vai complementar aquilo que nós estamos fazendo e pode ajudar você a mudar a sua história. Amém? A gente precisa se tornar uma geração que investe na gente mesmo. A gente quer que as pessoas invistam na gente, mas a gente mesmo não investe na gente. A gente gasta dinheiro com um monte de coisa, mas não é capaz de investir naquilo que pode mudar a nossa história. É triste o que eu vou te dizer, mas esses dias eu me deparei em São Paulo com um rapaz novo, pregador, em que ele dizia que ele prega por amor. E eu disse, é mesmo? E o rapaz que estava comigo fez assim. Ele disse, eu prego por amor, pastor, eu não aceito oferta de igreja nenhuma, porque Deus me deu a estratégia para eu ganhar dinheiro, jogando no tigrinho. Apóstolo, não estou brincando, gente. Eu estou falando de coração. Eu vi isso. Assim, eu sirvo por amor, vou em qualquer lugar por amor, não quero que ninguém me abençoe, porque eu orei a Deus, fiz um propósito e Deus falou, joga no tigrinho. Estou falando para vocês que eu vi isso. Ouça, a gente precisa aprender a investir na gente. A gente precisa aprender a pegar a chave de uma cela que um dia colocaram a gente e abrir. Ou se nós mesmos. Então esses 2 livros, como nós falamos, você pode fazer só os 3 livros se você quiser. Se você fizer só os 3 livros da série, eu tenho um preço diferente. Mas se você quiser levar os 4, complementando com o Everest, eu vou te dar um livro. E se você já tem esse livro da borboleta, eu queria que você desse para alguém. Amém? Mas é uma forma de você nos abençoar. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo.
Vai lá, varão. Cante. Bem, vamos ficar de pé, queridos. Seguro